Professor, boa noite. Boa noite. Hoje a gente viu dois esportes, né? O senhor gosta muito de copo cheio e copo vazio. Um segundo tempo bem diferente para o bom e um primeiro tempo, né, que a gente pode até bater uma bola sobre esse assunto, mas não é isso que eu queria fazer a pergunta. Certa vez eu perguntei ao senhor aqui a respeito do Edinho e do Labandeira. Se não teria uma terceira opção, um terceiro elemento, vamos dizer assim. E o senhor disse que não, que era por ali e destacou, né, os jogadores com propriedade. Mas hoje, nesse segundo tempo, a gente já viu um Diego Souza, um Fabrício Daniel pedindo espaço, essa coisa toda. Eu pergunto para o senhor, pela dinâmica que é o futebol, né? Pela mudança, pela conjectura toda. O pensamento continua o mesmo? Há possibilidade de certas mudanças nesse sentido, nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Não, boa noite. Gente, tudo é possível, né? Futebol não tem verdade que dura uma temporada toda. A gente está observando, né? É engraçado falar, mas é um tipo de formação que aconteceu no segundo tempo que a gente já tinha treinado essa semana na quarta-feira, assim, uma situação diferente de talvez colocar meia como volante, se a gente estivesse perdendo o jogo, se a gente tivesse uma situação mais complicada. Então, assim, e a gente testou também, acho que o Fabrício também é um jogador com um perfil bom nessa... É um jogador muito qualificado assim, tecnicamente. A gente está observando, né? Assim, teve um problema no tornozelo, ficou muito tempo parado, não voltou do mesmo nível. Então a gente está sempre observando e claro que a gente tem não só uma terceira opção, a gente pode ter uma quarta opção também, jogadores que podem aparecer na sequência. Professor, boa noite. Boa noite. Existe um período, né, de preparação e o senhor até falou no último jogo de que sempre chama muita atenção do time para ter atenção ainda mais nos minutos iniciais. E o Sport hoje tomou 3 gols no primeiro tempo, onde tem um recorte de 24 gols dos 31 sofridos na primeira etapa. Essa estatística fria, ela retrata algo, é algo que o senhor percebe, que trabalha e traz algum entendimento para o senhor. E um outro ponto que eu queria saber, como é que foi o vestiário nesse intervalo do Sport sair de um 3-0 até terminar com 3-1 do senhor? Foi de chegar chacoalhando ou tentar entender os atletas e trazer uma maior confiança para esses jogadores na retomada do segundo tempo? Assim, a estatística, claro que a gente tem atenção, a gente fala, como eu falei assim, hoje, diferente do que estava acontecendo, a gente não sofreu os gols no começo do jogo, né? Que é o que a gente estava mais sendo cobrado, começo de jogo. Não foi, acho que foi com uns 20 minutos, eu acho. Sei, 20 e poucos minutos. Aí, quando a gente sofre o gol, aí dá realmente o baque emocional. Isso é natural, entendeu? Então, todo mundo, assim, o time no primeiro tempo, né, não existiu como time, como a gente está acostumado a ver, entendeu? A gente sabia muito bem, assim, do que era uma proposta da Ponte, que era contra-ataque, que era transição. A gente tem que ter muita atenção nesse aspecto. Acho que a gente teve uma postura muito ruim, né, péssima diante daquilo que a gente está acostumado a fazer. Só que chega num ponto, cara, que assim, são tantos jogadores que estão abaixo daquilo que podem entregar, que é difícil você... Tanto é que eu não sou muito de fazer essas mudanças no primeiro tempo. Mas era extremamente importante mudar um pouquinho o astral, porque eles estavam indo para um buraco, entendeu? E a conversa no vestiário foi totalmente o contrário, cara. Foi energizá-los, acolhê-los de alguma forma, né? Trazer um acolhimento naquele momento. Porque não adiantava ficar brigando, discutindo, chamando a atenção, brigando. Aquele momento de acolher os atletas, falar com eles que a gente, poxa, olha, tá difícil, mas a gente tem condição de poder reverter isso. A gente tem jogo para isso. Então, assim, é um gol de cada vez, vamos com tranquilidade. E eu acho que o time busca um empate de uma maneira muito organizada. Não foi desespero, jogando o zagueiro para frente, cruzando bola na área de qualquer jeito. Não, foi trabalhado, foi construído. E a gente criou boas oportunidades, né, para poder, antes de fazer o 3-2, depois do 3-3 ainda tivemos chance. Então... Acho que depois, um pouquinho, mais no final do jogo, aí a gente já parou de fazer o que a gente estava fazendo. Aí o jogo ficou mais perigoso, entendeu? Assim, a gente estava bem desgastado, porque corremos atrás o jogo todo, praticamente.
Mas o que aconteceu no vestiário foi mais esse acolhimento, cara, de poder recebê-los ali, perceber assim como eles estavam abalados por aquilo que estava acontecendo e tentar reverter isso, né? Claro, com as substituições, mudando um pouquinho a dinâmica da equipe, mas acima de tudo trabalhar com esse lado mental, assim, esse fortalecimento mental que foi importante e, né, mais um pouquinho talvez a gente conseguisse fazer a virada. Boa noite, professor. Boa noite. Como é que a gente pode melhorar esse próximo jogo aí de Juventude, as nossas laterais, né, que vem um sistema defensivo bem precário e o jogo de hoje mostrou isso? Não, gente, é que eu falo assim, a gente tem laterais que tiveram momentos bons, né, e momentos que não foram tão bons assim. Houve uma alternância aqui, né? Talvez o nosso jogador que tinha mais consistência assim, era o Igor, né? E a gente perdeu o Igor, infelizmente. Então, assim, a gente perdeu uma situação que a gente estava bem servido ali, os dois, né? A gente alternava, o Filipinho teve que assumir mais esse protagonismo. E isso cobra também um pouco dele, em parte física, parte emocional, né? Essa responsabilidade que o Igor já tinha absorvido mais. E o lado direito é o lado que a gente tem mudado muito. O Edu vem de um período inativo, o Roberto, né, tá na seleção, tá chegando agora também. O Everton talvez possa ser o jogador com maior capacidade física e técnica, mas é um jogador que às vezes, né, sente um pouquinho essa cobrança da torcida, ele às vezes fica meio travado, assim, é um jogador com um potencial absurdo. O Everton é um jogador assim que, na hora que ele der uma despertada, talvez ele vai conseguir um nível excepcional pela capacidade técnica, pela força dele, mas é um jogador jovem ainda, que ainda está naquele momento de alguns altos, alguns baixos. Ele teve momentos muito bons, momentos que não foram tão bons assim. A gente, né, tá trabalhando aí para poder colocar em jogo aquele que está melhor, né, nesse aspecto. Anderson, boa noite. Boa noite. Não estava nos seus planos, mas você, como disse agora, fez uma alteração no primeiro tempo. Uhum. E aí colocou o Diego Souza, que vinha jogando de 20 a 25, hoje jogou 72 minutos. Uhum. Queria a sua avaliação da participação dele e o que você pediu a ele em termos de posicionamento. Não sei se você concorda, mas no começo ele estava muito colado ali com o Wagner Love. Não, eu acho que o começo do jogo, o começo quando ele entrou ali, como a gente não teve como organizar a equipe, a gente já fez essas mudanças sem uma prévia organização, né? Então, a gente acabou confundindo um pouquinho algumas situações. Acho que no intervalo a gente consegue posicionar melhor, mostrar o que a gente queria, assim. O Diego chegou a jogar mais de 30 minutos. Mas a gente está com muita atenção com o Diego, principalmente as pessoas parecem que assim, às vezes tem um pouco de dificuldade. Não a gente gostaria que o Diego tivesse as melhores condições para poder começar um jogo sempre, pelo talento dele, pela qualidade dele. Só que a gente está assim, avançando com ele, com maior cuidado, principalmente para que a gente não tenha nenhum problema de lesão, cara. A gente não quer perdê-lo nessa reta final, porque é um jogador, como vocês viram hoje, assim, que tem muita presença de área, um cara muito técnico, muito inteligente. Então a gente está com todo o cuidado com ele, entendeu? Tanto é que antes de colocá-lo, não tinha planos nenhum de colocar, talvez meio tempo. Mas antes disso não, só que a situação saiu fora do controle e ele é um cara extremamente preparado para essas situações, um cara experiente, vivido. Então só a presença dele traz mais segurança para a nossa equipe e talvez crie mais dificuldades para o adversário. Então a nossa ideia naquele momento era tentar. Ele entrou, estava 3-0, não é isso? Era tentar bloquear o que estava acontecendo, porque mais um pouquinho a gente tomava um quarto gol aí, um quinto gol, sei lá. Porque o time estava fora, completamente fora. Então era interromper isso de alguma forma, né? Fazer com que a gente tivesse um pouquinho do controle, do domínio do jogo e
E a gente conseguiu fazer um gol, que foi ótimo, para a gente poder entrar no vestiário já com 3-1. A torcida, é claro, a gente entende toda a decepção do torcedor, mas o torcedor foi muito parceiro hoje, assim, principalmente quando a gente conseguiu fazer o primeiro gol, de incentivar. Em determinado momento, assim, foi a força do torcedor que nos empurrou ali para frente. Os jogadores ficaram muito desgastados no final do jogo, eles correram muito ali, mas foi com essa energia do torcedor que a gente conseguiu, né, sair de um 3-0 e conquistar aí minimamente pelo menos um ponto. Ô Anderson, você conhece muito bem a competição e o Sport enfrentou um adversário que estava mais de um mês sem vencer, um adversário que perdeu do ABC na última rodada, mas que teve um choque na mudança do comando técnico e que veio para competir muito. A Ponte estava guerreando muito. Eu queria que você falasse se o Sport tira alguma lição desse jogo, porque eu, na minha visão, particularmente, acredito que o Sport, a partir do momento que tomou os 3, guerreou também muito, competiu demais e acredito que pode ter sido uma lição que tenha tirado desse jogo, não sei se você concorda. E em relação a outro aspecto, a pontuação de classificação, que esse jogo, acredito que na conta da comissão técnica, dos jogadores, da torcida, da direção, na conta era uma vitória contra a Ponte, querendo ou não, por circunstância da tabela, da qualidade do time do Sport, que é superior à Ponte, e o Sport não venceu. Como é que fica? 67 pontos é o ponto mágico. Você conhece muito bem a competição. Gente, é o que eu falei assim, eu conheço muito bem a competição e sei que nenhum jogo é fácil, cara. Todo jogo é difícil. Os jogos tidos como os mais tranquilos, talvez são os mais complicados. Porque a Ponte também tem uma turma que está chegando perto dela ali. Ela precisa reagir. A Ponte é um time tradicional. Você acha que a Ponte sente jogar contra o Sport aqui? Eles jogam contra o Corinthians na arena do Corinthians, contra o Palmeiras na arena do Palmeiras, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Santos na Vila. Você acha que eles vêm aqui, nós estamos aqui impactados? Não tá, cara. Os caras estão acostumados, eles estão acostumados. Eles têm o dia a dia deles lá. Você acha que o Mirassol sente jogar aqui? Você acha que as equipes paulistas estão muito acostumadas. Elas participam do principal campeonato que tem regional no primeiro semestre. Então são equipes bem preparadas nesse aspecto, né? Houve uma mudança, né? Eles tiveram para ganhar outros jogos, não conquistaram, competiram, mas eu acho que o que marca muito a nossa equipe hoje, principalmente, foi um lado assim, de sofrer um gol e emocionalmente a gente cair. Não que a gente estivesse jogando bem, não estava jogando bem, mas aí nós fomos para o buraco. Aí tudo que vem depois desse buraco, a gente pode explicar da maneira que a gente quiser. Pode ser falta de competitividade, pode ser o esquema tático, foi a escalação. Aí você pode criar o caminho que você quiser. Mas na minha concepção, o que acontece ali foi um lado emocional pesado. Uma ilha linda, maravilhosa, o torcedor compareceu, mais de 26 mil pessoas, todo mundo uma expectativa e, de repente, uma frustração. E aí foi o buraco. E se a gente não estancasse, é a palavra que eu estava procurando, estancasse aquele momento, a gente talvez não ia ter força para poder buscar a reação. Mas é claro que todo jogo, toda vitória, toda derrota, todo empate, a gente traz lições. Agora, nós vamos fazer o jogo de 6 pontos, cara. E eu acho que a mobilização nossa é diferente, a mobilização lá também é diferente, do Juventude. Vamos jogar, cara. Eu acho que a gente tem uma equipe competitiva, boa, uma equipe que saiu de situação tão... Quantas equipes na Série B conseguiram sair de um 3-0 e chegar pelo menos a empatar? Quantas? Quantas equipes foram capazes disso? Então não é fácil, mas a gente conseguiu. Isso é claro, tem o lado negativo, mas tem um lado muito positivo também, que é o poder de reação, que é uma coisa que a gente precisa ter, como foi também ali contra o Avaí, no finalzinho. Então, vamos lá, vamos jogar esse jogo de 6 pontos da melhor forma possível. Boa noite, professor. Boa noite. Claro que o técnico busca sempre uma boa performance. O Sport não vem performando muito bem, mas vem conquistando no pragmático resultados, pontuando. O senhor acha que faltando 7 jogos se chega a um ponto de teto máximo, de exaustão, deu o que tinha que performar, performou, agora a questão é só
resultado? Não, gente, é que eu falo assim, nós viemos de um empate aqui no finalzinho contra o Criciúma, que nós jogamos bem demais. Como é que pode falar que a gente não performou ali? Pô, nós matamos os caras, criamos situações, jogamos o tempo todo ali, fomos infelizes no último lance, sofremos um gol de empate, mas a gente performou muito. A gente foi jogar contra o Avaí, tá? O jogo ali e tal, mas o segundo tempo foi o jogo de um time só. Hoje aqui, praticamente 60%, 70% do jogo é o time de um time só, um jogo de um time só, um time jogando e 11 jogadores atrás. Nós enfrentamos uma Ponte agora que estava competindo muito, como você falou, né? Extremamente competitivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e nós empurramos eles para o campo deles, criamos situações para poder ter feito o gol antes, do Diego, duas com o Diego, um de bicicleta, um que ele chutou lá, Fabrício, Edinho, Alain, e empatamos o jogo. Como é que a gente não performou? A gente performou, talvez não o suficiente para poder... o jogo nós ganhamos de 4-0. A performance nossa é muito aquém daquilo que a gente sabe fazer, mas ganhamos de 4-0 do Londrina. Então, assim, a gente não consegue manter a performance sempre, porque o objetivo que a gente quer é o mesmo que vocês desejam, que o torcedor deseja. Que é o quê? Qual é o objetivo de uma equipe? Jogar bem e ganhar. Só que não é nem sempre isso, essas duas coisas caminham juntas. Às vezes você joga muito bem, empata, como aconteceu com o Criciúma, foi um pecado, um dos grandes jogos que nós fizemos. Às vezes você não joga tão bem e ganha, como aconteceu com o Londrina. É o futebol, a gente tem que saber, como eu falei, assim, tirar proveito dessas situações. Então eu acho que a gente tem, talvez, alternado um pouquinho mais a questão assim, do controle do jogo, de ser aquela equipe que sofria poucos gols. A gente tem, mas a equipe, se não é a equipe que mais fez gol no Brasil até hoje, é uma das. A equipe que, né, fez muitos gols, né? Agora nós estamos numa fase, infelizmente, que a gente está sofrendo muito gol, e por erros individuais, por alguns vacilos, alguma questão tática também, né? E isso faz parte, a gente tem que tirar o proveito, tirar as lições de cada jogo e tentar melhorar para o jogo seguinte. Anderson, boa noite. Boa noite. A gente já está te acompanhando desde o início da temporada, quase um ano aí já se vai, e desde o início você fala muito em meritocracia. E a gente acaba vendo durante a temporada que alguns atletas e algumas determinadas ações na partida confundem a questão da meritocracia e talvez da hierarquia que existe dentro do elenco. Hoje você saca o Ronaldo Henrique da partida no primeiro tempo, mas o natural é o Ronaldo estar lesionado e voltar para a equipe titular, tendo atletas, por exemplo, como o Fábio Matheus, como o próprio Felipe, que vinham jogando bem e pedindo passagem. Então, como mesclar melhor essa questão da meritocracia e talvez essa hierarquia que existe dentro do elenco de atletas mais pesados que jogam desde o início da temporada nessa reta final, para iniciar as partidas com atletas que talvez estejam vivendo um melhor momento na temporada? Sim, eu acho que se você falar do Ronaldo, você vai cometer uma injustiça, que eu acho que é um jogador que teve uma temporada muito boa. Se for avaliar assim, das últimas temporadas do Ronaldo, talvez a melhor temporada disparada do Ronaldo. E eu não estou aqui desde 10 anos não, mas eu acompanho futebol. Então eu acho que, de uma certa forma, o Ronaldo fez muita coisa boa até agora. Se você avaliar um pouquinho, o jogo contra o ABC, o Ronaldo não começa jogando. E ele tinha jogado o jogo passado, tinha retornado, ele começa na reserva. Só que a gente também percebeu que as coisas não caminharam. O Felipe chegou faz pouco tempo, está buscando seu espaço, é um jogador de qualidade, mas que também nos últimos jogos tinha deixado a desejar em algumas situações. O Fábio é um menino com um potencial absurdo, mas que em determinado momento também todo mundo pegava no pé. Então o Fabinho, até pouco tempo atrás, ele estava na reserva do time. Então assim, a gente tem a questão do mérito. Nós só não somos passionais de hoje jogou mal, sai, não presta, amanhã joga bem, é titular absoluto. A gente não tem isso. A gente tem que ter um pouquinho de calma, porque senão você passa... o que o jogador, o que nos faltou hoje, talvez, no primeiro tempo foi confiança. Você concorda comigo? Depois do primeiro gol sofrido, segundo, faltou confiança. Ninguém queria nem jogar, nem pegar na bola. E o que a gente não pode passar para o jogador é essa falta de confiança. Então, quando você começa a mexer
toda hora. Jogou mal, sai. Jogou bem, fica. Jogou mal, sai. Você começa a criar uma instabilidade que é péssima para o futebol. Eu, como já estou há algum tempo lidando com isso, eu já fiz isso muitas vezes. Mudava o time, jogava mal, trocava 3, 4, 5, aí jogava bem, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer as mudanças, sim, à medida que a gente percebe que um está atropelando o outro ali, mas com toda a tranquilidade para a gente poder não cometer equívoco e para o jogo do Juventude a gente chegar lá com 8 modificações. Eu acho que não é o caminho, né? Vão ter as modificações, mas serão talvez num número menor, que a gente possa não desorganizar completamente o que a gente tem. Anderson, boa noite. Boa noite. Ainda nessa questão de mudanças na equipe, passa pela cabeça do senhor uma mudança de esquema tático, pelo menos visando jogos fora de casa? Essa pergunta ela leva em consideração a quantidade de gols, né, que a equipe vem tomando nas partidas, né? O seu sistema defensivo é muito sólido, porém tem demonstrado uma oscilação, especialmente nessas últimas partidas. Jogar com 3 volantes ou de fato ou mudar para 3 zagueiros é algo que passa pela cabeça do senhor, ou a manutenção do esquema tático não está em questão nesse momento da competição? Cara, é engraçado, né? Porque a gente jogou contra o Guarani, eu não estou lembrado se foi com 3 zagueiros ou 3 volantes. Oi? 3 volantes. Perdemos 3-1, do mesmo jeito. Jogamos com 3 zagueiros contra o CRB, eu acho. Perdemos 2-0. Então, tô ferrado, não tô? Fala a verdade. Eu já tentei 3 zagueiros, 3 volantes, cara. Eu não sei se o caminho é mudança tática, faltando 7 rodadas para terminar, sinceramente. Eu acho que a gente pode mudar algumas peças, pode ter um pouquinho mais de atenção. E eu falo para vocês, o nosso maior problema, muitas vezes, não são aspectos táticos, de organização, de estar vulnerável. É de erro técnico, é de passe errado, é de bola mal tirada, é de lance que a gente oferece para o adversário. A gente entrega, o adversário faz pouca força às vezes para poder fazer o gol na gente. Às vezes a gente entrega uma situação, a gente não faz uma falta tática, deixa de fazer uma intervenção, né? Mas se você me perguntar, eu claro que eu penso. Não só penso, como já fiz. Mas não tive a resposta positiva como eu esperava, entendeu? Mas não está descartado. A gente está sempre procurando alguma coisa diferente e vamos pensar de acordo com o adversário o que nós podemos fazer. Beleza, gente? Boa noite, obrigado.